Boa noite a todos que têm chegado, essas dezenas de pessoas. Pela mesma forma, cumprimentamos as pessoas que nos estão assistindo, ouvindo, aliás, pela Rádio Amigo Espírita. É sempre um motivo de satisfação nós aqui estudarmos essa doutrina, a doutrina dos Espíritos. Vamos inicialmente fazer uma pequena prece. Ó meu bom Deus, Espíritos magnânimos que dão a sustentação, Espíritos familiares, em nome dos Espíritos Chico Xavier e Maria Santíssima, rogamos, suplicamos, pedimos a inspiração e orientação dos mesmos para que nos intuam e nos inspire no momento certo. Abraçamos essas dezenas de pessoas que têm chegado e pela mesma forma, nós cumprimentamos as pessoas que estão na Rádio Amigo Espírita. Então, hoje nós vamos estudar o Código Penal da Vida Futura, a segunda parte. Essa é uma introdução à doutrina espírita proporcionada pela Rede Amigo Espírita. A Rede Amigo Espírita tem por objetivo, por mote, por bússola, divulgar, instruir e unificar. No momento que divulga, instrui, e no momento que instrui, unifica. É nossa 59ª introdução e hoje, como já falamos, vamos estudar o Código Penal da Vida Futura, parte 2. 3 de julho de 2017, meu nome é Décio Naves e estamos falando diretamente de Palmas. Então, repito, é uma honra, é um prazer, é uma satisfação muito grande poder estudar essa doutrina. Essa doutrina codificada por Allan Kardec, e aqui todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós temos a oportunidade de estudá-la e com a sua ajuda, porquanto já falamos outras vezes que o proibido aqui é não perguntar, é ter dúvidas, mesmo se o Décio não tiver condição, isso ainda não ocorreu, de fazer os esclarecimentos oportunos. Marinalva, boa noite, em nome da qual eu cumprimento todas essas dezenas de pessoas que chegaram, Virgínia, Elisa, etc. Walter Gomes. Nós temos aqui uma série de pessoas que que irão nos ajudar. E, mesmo assim, eu sentindo dificuldade, posteriormente eu entro em contato através do e-mail. Então, aqueles que quiserem, pegue um copo com água, deixa no ambiente, e se não quiser deixar no ambiente, pode pegar a posteriori, que no final dos estudos vamos solicitar a fluidificação. E temos certeza, plena convicção, de que os mentores dessa sala, os anjos, guardiães, os espíritos familiares e de luzes que com certeza estão aqui nos assessorando, nos dando o suporte, eles fluidificarão e os benefícios conforme aquele merecimento que eu, você, nós temos, vai ser atendido. Então, muita luz e paz, tá, meus irmãos? Abraço essas 23 pessoas que estão aqui no YouTube e as dezenas que naturalmente estão nos assistindo e ouvindo em outras bases. Cumprimentamos também aqueles espíritos encarnados que assistirão esse vídeo a posteriori, né? Uma vez que o mesmo fica disponível na Rede Amigo Espírita. Como de praxe, vamos fazer uma pequena sinopse dos estudos anteriores.
Falávamos nos estudos anteriores que a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Estudávamos também que a culpa, o dolo, a infelicidade é quando esse espírito afasta da lei de Deus. Você afastando da lei de Deus, você fica infeliz, vamos dizer assim. A felicidade é a sua junção, é a sua proximidade às leis de Deus. Você só é infeliz quando da mesma se afasta. O que Deus exige por termo de sofrimento é um melhoramento sério, efetivo, sincero e de volta ao bem. Ora, muitas vezes nós, em nossa pequenez, colocamos inclusive, boa noite Virgínia, colocamos inclusive, gente, como isso aconteceu comigo? Por que com a minha esposa, com meu marido, com meu filho? Como se fosse o seguinte, com a outra pessoa pode acontecer, mas aconteceu conosco para quê? Acertássemos ou resgatássemos alguma duplicata contraída à vista, um débito contraído à vista, e nós estamos resgatando de forma parcelada. Dependendo da melhoria do espírito, a duração do castigo, né, é diferente. O culpado jamais ele melhora sem pagar, sem ressarcir os seus débitos. Então, não como alguma doutrina cristiânica que diz, aliás, são as duas maiores, que diz que se pecarmos, se formos contra as leis divinas, se formos contra Jesus, Deus e a espiritualidade toda, nós, diante desse pecado, nós sofreríamos penas eternas. Ora, que Deus seria esse? Qual a divina providência que ia dar pena eterna aos seus rebentos, aos seus filhos? Nós, nesse caso específico, seríamos mais divino, teríamos uma completude maior do que o próprio Deus, porque quantas e quantas vezes nós não... a gente não perdoa os nossos filhos, né? Sempre nós estamos fazendo isso. A gente está perdoando, dando uma oportunidade. Ora, se ele errou e tivesse de pagar por essa pena, por esse erro, e o fato de nós perdoar não estaria sendo até mais algoz, mais títere, mais autoritário do que o próprio Deus. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não obrigarem o termo da aprovação, acreditando-a eterna, como eterno lhe parece, deve ser um castigo eterno. Ou seja, eu fiz determinada coisa, eu fiz e portei relativamente a uma forma diante de meu próximo, e essa forma redundou-se um mal. Deus, a divina providência, os meus anjos da guarda, Jesus, o nosso diretor do orbe terra, vai me punir constantemente, eternamente. Seria um castigo. Mas, agora mesmo, nós veremos relativamente à salvação, relativamente a você arrepender-se. Gleicon Covre faz a seguinte participação. Frequento o Centro Espírita Abano Medeiros em Florianópolis, mas também acompanho vocês. Que maravilha, Gleicon, que maravilha. Sempre em nosso processo evolutivo, se nós pudermos acrescentar um pequeno tijolinho, é muito importante. Por quê?
amanhã ou depois seremos perfeitos, puros e dadivosos. E cada dia acrescentamos um tijolinho em nossa construção. Com o perpassar dos tempos, nós vamos atingir a perfeição. Seremos espírito dadivosos. E quem disse isso? Jesus, Deus, a própria divindade, porque nós vamos ser ainda espíritos e trabalhar na cocriação do universo, trabalhar com Deus. Pois bem, falávamos, e para fechar a conclusão dos nossos estudos anteriores, falávamos que o arrependimento é o primeiro passo para se processar, vamos dizer, a salvação. Num primeiro momento, depois do mal praticado, você arrepende-se. Ao arrepender, você começa um processo de sofrimento, que é a expiação pelo mau ato praticado. E a posterior, você repara. A posteriori, você repara aquele ato. Então, veja bem, ponto 1, você arrepende. Ponto 2, você expia. Ponto 3, você regenera. Então é muito importante. Por isso, e falávamos em estudos anteriores que o Espiritismo não propugna, não advoga, não orienta você abreviar a vida de algum doente, mesmo este estando de forma moribunda, e sabedores, os médicos, a família, etc. e tal, que ele não viveria talvez 72 horas. Vamos diminuir o sofrimento. Quem somos nós para falar diminuir o sofrimento? Por quê? O fato de diminuir o sofrimento, nós estamos obstaculando o seu primeiro processo. Qual que é esse primeiro processo? O arrependimento. Muitas vezes ele arrepende. Não tem, nessa própria encarnação, nessa própria existência, a oportunidade de expiar ou mesmo regenerar. Mas observa que tão somente 1 minuto, ele é muito importante para que o espírito, ele arrepende-se, né? E não é só o fato de eu aceitar Jesus, o nosso Salvador, guia e modelo, que eu vou ser salvo. Não é o fato de eu acreditar em Deus que eu vou ser salvo. Pecar é quando você erra o alvo. Você peca quando vai de encontro. Veja bem que eu não estou falando ao encontro. Você vai de encontro às leis divinas. Muito bem. E quando assim o faz, você pecou, errou o alvo. Então, você, neste momento, fica constrangido e necessariamente Deus, a divina providência, dá a oportunidade em você reparar. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. É o que nós falávamos. Precisa a expiação e a reparação. Primeiro você arrepende, depois expia e, num terceiro momento, regenera. Arrependimento sem expiação e reparação constitui, portanto, as 3 condições necessárias para pagar os traços de uma falta e de suas consequências. Ora, porque senão seria muito fácil. De que forma seria muito fácil? Seria fácil eu simplesmente arrependi. Cheguei, confesso aquele pecado, mas não é só o arrependimento. Precisamos expiar para, num segundo ou terceiro momento, fazermos o processo de regeneração.
Então aí efetivamente ocorre, vamos dizer, a salvação. Oh, quem acredita em Jesus suspende a mão. Você já deve ter ouvido coisas desse naipe. Naturalmente é uma coisa extraordinária. Contudo, não é só suspender a mão, aceitar Jesus, que você ganha as hostes sagradas, né? Ganha, vamos dizer, o céu. E é bem verdade que aqui é oportuno ressaltarmos mais uma vez: céu e inferno são condições, não existe condição física, é um estado consciencial, é um estado de nossa consciência. É um estado de nossa consciência, né, meus irmãos? Veja bem, meus irmãos, o arrependimento pode se dar por toda a parte em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre mais tempo. Então, quanto mais tempo ele arrepender, mais sofrimento. Até que seus últimos vestígios da falta desaparecem. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que lhes são consequentes, seja na vida atual ou na vida espiritual após a morte, e ainda, ou mesmo, né, ainda em nova existência. Então, você observa que muitas vezes a pessoa demora a arrepender-se, demora a tomar aquele posicionamento, né? Os mentores, os anjos de guarda, nessas colunas espirituais, o Décio praticou muita coisa errada. Eles chegam lá: Décio, vamos, acompanha-me. Assim como Clarencio chamava e foi lá chamar André Luiz. Por 8 anos ele ficou num local denominado umbral, sofrimento, com pessoas, aliás, com espíritos do mesmo sofrimento. Ou seja, estava no inferno, inferno esse consciencial, até que ele arrependeu-se do que fez. Depois, ao saber que efetivamente tinha sido um suicida, que foi um suicida, no caso específico dele, inconsciente, aí começou o processo de expiação, de sofrimento, para, em um terceiro momento, regenerar-se. Kátia diz: vou ficar nos estudos. Na minha cidade não tem nenhum grupo espírita, e aqui encontrei palavras de conforto e elucidação, né, Kátia? Que coisa boa. Vamos interagir, Kátia. Vamos perguntar, não tenha aqui, como sempre falamos, o proibido é não perguntar, viu? E não só a você, Kátia, extensivo a todos os espíritos encarnados que estão assistindo aqui. Evidentemente que os desencarnados muitas vezes nos intuem. Tanto é que em nossa prece inicial solicitamos que os mesmos nos dirigisse, nos intuísse, nos inspirasse e, sobretudo, nos direcionassem ao bem proceder, né? E isso é muito importante. Muito bem. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Ficam nos mundos inferiores a expiarem as suas faltas pelas tribulações da vida e purificando-se das suas imperfeições, até que mereçam a encarnação em um mundo mais elevado, mais adiantado, moral e fisicamente. Então, veja que, enquanto eu for um espírito imperfeito, e sou, eu não estarei num mundo mais evoluído, num mundo feliz, no mundo de todos. E aqui na Terra, nós todos estamos nesse mundo de prova e expiação. Por que isso, Décio?
porque necessitamos evoluir, precisamos ascender, precisamos internalizar, jogar para dentro de nós o bem, né? A caridade, o fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que as outras pessoas nos fizessem. Décio, isso é fácil? Não, em absoluto é fácil. Mas falava em estudos anteriores que o Espiritismo é uma doutrina que você fala hoje, ressalta amanhã, justifica, coloca em caixa alta depois. O que vai ocorrer? Ocorre que a hora que você menos esperar, você está praticando aquilo que você fala, aquilo que você faz, aquilo que você exemplifica. Eu, por exemplo, quando aqui estamos estudando, nós estamos estudando esse código moral que é diferente do código humano, e certa feita, quando Jesus, junto àquela pecadora que cometeu o adultério, ele foi admoestado por Pedro. Falou, mas Senhor, a lei pede para lapidá-la, a lei pede para que a mesma seja morta ou seja, apedrejada, né? Lapidada, morta por pedras. Aí Jesus disse, não, dentro do própria lei mosaica, era uma lei, mas uma lei humana, não uma lei divina. A lei divina, ela é perene, ela é eterna, ela transcende os tempos. Ela transcende os tempos. Fernando Silva, umbral não é um lugar intermediário, local onde não tem luz e nem escuridão? Fernando Silva, pode até ser. Eu, meus irmãos e admiradores da doutrina dos Espíritos, eu repito o nome da pessoa e formulo o questionamento, uma vez que tem pessoas nos ouvindo pela rádio, né? Tem pessoas, exceto quando a pessoa fizer um questionamento assim muito pessoal, eu não vou falar o nome, né, para preservar a sua intimidade. Pois bem, Fernando, veja bem, o umbral é um estado consciencial daquele mal que você fez. Você fez o mal, você precisa reparar esse mal. Antes de reparar, você tem que reparar que é a regeneração, antes você tem que expiar. E antes da expiação, o que falávamos? Do arrependimento. Aí sim, mas lá no umbral, nada mais é do que uma região física que você vai relacionar-se com espírito familiar que também praticou esses atos similar ao que você praticou. Por isso que, se você tiver essa oportunidade de estar em um mundo feliz, vamos dizer, ou mesmo em um mundo dadivoso, a verdade vos cegaria, nos cegaria, porque o mundo superior, eu não tenho condição ainda de lá estar, de lá viver, quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, veja bem, Deus jamais os abandona. Todos têm o seu anjo de guarda, que é um guia, que por eles vela, na persuasão de suscitar-lhes bons pensamentos, desejo de progredir e, assim, de espreitar-lhes os movimentos da alma, com o que se esforçam por reparar em uma nova existência o mal que praticaram. Então veja bem, para Deus não existe aquele espírito cruel, aquele espírito ruim, aquele suicida, aquele autocida, aquele serial killer, tudo é filho de Deus. E ele está
naquele estágio e não há dúvidas. Nós passamos por aquele estágio. Ele vai chegar onde estaremos e chegar ainda na condição de um espírito perfeito, de um espírito puro, de um espírito, vamos dizer assim, como Jesus, o Cristo, era há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Eu digo isso, Lemi, seja bem-vinda. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Em nome da qual eu cumprimento essas pessoas que têm chegado. Então, nós vamos atingir a evolução de Jesus Cristo, sim. Evidentemente que quando lá estivermos, ele naturalmente já está bem à frente como atualmente está. Foi nos dado a saber até o mundo dadivoso. Kardec disse relativamente aos espíritos encarnar em 5 mundos, pelo menos de forma didática. Mundos primitivos, que anteriormente ao nosso, onde, sobretudo, impera o mal. Mundo de prova e expiação, que tem mais mal do que bem. E foi perguntado a Kardec, e a espiritualidade superior respondeu: o mal ainda existe porque os bons são tímidos. Os maus são audaciosos, os espíritos maus são audaciosos, né? Então, quando os bons quiserem, o mal será dissipado. Vai haver agora, estamos adentrando o mundo de regeneração, que vai haver um equilíbrio entre de espíritos bons e maus. Os felizes, já vai haver mais espírito voltado ao bem, e nos mundos dadivosos praticamente não existirá matéria. A matéria é tão tênue, a matéria aproxima muito do perispírito, vamos dizer assim. É uma matéria quintessenciada. Você praticamente não percebe o espírito. Deixa eu ver a área de texto aqui, que eu passei alguma coisa. Lucas Aleixo responde Paulo. Muito bem. Não houve questionamento, né, meus irmãos? Deixa eu ver que foi só algum irmão respondendo e interagindo com outros dentro do próprio texto. Muito bem. Veja essa tela aqui. Quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais abandona. Sim, essa nós vimos, né? É que, por mais errado que é o espírito, por mais errado que é a sua ação, Deus o tem, e ele assim o é, um ser e uma pessoa querida de Deus, né? É tanto quanto nós falávamos isso. Muito bem. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impelindo ou impedindo quando poderia fazê-lo. Assim, o suicida é sempre punido, mas aquele que, por maldade, impele o outro a cometê-lo, esse sofre ainda maior pena. O que é isso? Isso significa dizer que, por exemplo, eu não sou o motorista de um determinado carro e, de uma certa forma, eu impeli ou eu contribuí para que houvesse aquele acidente. Na verdade, a rigor, eu não participei indiretamente, mas por eu ter impelido, por eu ter dirigido, por eu ter insinuado
e corroborado para que aquele acidente acontecesse, eu sou cúmplice no erro. E conforme esta cumplicidade, eu sou tanto quanto, ou maior até, do que aquele motorista que cometeu. Veja bem que a espiritualidade superior fala o seguinte: você não cometeu o suicídio, mas você estimulou ou você evitou que aquela pessoa, através do seu conhecimento, através da disseminação da verdade, através, muitas vezes, até de um esclarecimento, ter desarmado, né? Vamos dizer, se ele até assim executou esse autocídio por uma arma, e você não o fez, você é cúmplice. Em alguns casos, a espiritualidade, disse a Kardec, a pessoa é tão ou mais responsável quanto aquela pessoa que cometeu o próprio suicídio. Veja bem, Paulo Jorge, é um relato, o livro Nosso Lar é um relato verídico. E, inclusive, em 1943, quando Chico estava escrevendo e após a sua publicação, ele sofreu críticas. E ele teve, Emmanuel e André Luiz, em desdobramento, levou Chico Xavier, naturalmente em espírito, né? Em espírito, a colônia Nosso Lar, onde ele pôde deparar, ver aquilo que ele estava escrevendo. Porquanto a crítica do movimento espírita falava que ele era um espírito sofredor, ele estava fascinado, estava sendo obsidiado e aquilo era fruto da sua imaginação. Teve. E não foi só Chico que teve em desdobramento, não. Né? Emmanuel, André Luiz, teve de fazer isso com outros espíritos encarnados, porquanto pessoa de nome, de renome dentro do nosso movimento, estava duvidando dessa, vamos dizer, beatitude, dessa coisa magnífica que é o livro Nosso Lar. E não é o caso aqui, porque ele foi muito criticado, porquanto lá tem ônibus, tem águas límpidas, alimentava-se, tem animais, e isso foi dito que Chico estava materializando muito o mundo espiritual. Mas essa materialização, e não é o caso dos nossos estudos aqui, mas é uma materialização fluídica, meus amigos. Vinícius Salles: na minha visão, o umbral é um lugar idêntico à Terra, pois o pedido de ajuda deve ser autêntico. Bingo, Vinícius, bingo. Aqui a Terra é um umbral. Por que é um umbral? Porque aqui nós estamos em sofrimento. Todo lugar que sofre, todo lugar que você espia, todo lugar que você repara um erro, é considerado umbral. E uma das obras, parece-me que Libertação, André Luiz, ele fala muito e especifica esses 7 umbrais. A Terra, o espaço que demanda daqui ao nosso lar, a colônia Nosso Lar, onde a mãe de André Luiz estava à época, uma colônia superior, aí já foram 5, e 2 umbrais em zonas abissais da Terra, e você está corretíssimo. Tem, aqui a Terra é umbral, você está corretíssimo. Vejamos bem. Conquanto infinita a diversidade de punições, algumas há inerente à inferioridade dos espíritos, e cuja consequência, salvo pormenores, são muito mais ou menos idênticas. Né? Então, é natural que há muitas falhas nossas,
que pode ser falhas idênticas a uma pessoa que nós amamos, a uma pessoa que nós gostamos, ou até uma pessoa que nós não conhecemos. Contudo, cada falta há, per si e por si, as suas graduações, e você só passa a um mundo superior à Terra, quando efetivamente você reparar essa falta. Quando você reparar essa falta. Então, infinitas são as diversidades de punições sobre as faltas cometidas. Ah, Décio, mas eu já ouvi falando que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se você mata pela espada, você perecerá pela espada. Não significa necessariamente que você cometer um erro, por exemplo, autoassassinar, que é um autocídio, ou assassinar alguém, você tem que, porventura, morrer assassinado. Pela mesma forma. Ora, se assim o fosse, virava uma roda de samsara, né? Uma roda que nunca terminaria. Você já pensou? E nós demos em estudos pretéritos, demos um exemplo do próprio Hitler. Hitler, ele pode vir e simplesmente 2, 3 ou digamos 10 reencarnações, ele comportar de tal forma e redimir. Ora, ele matou 19 pessoas, 19 milhões de pessoas. Será que tinha de sofrer ou morrer ou ser penalizado 19 milhões de vezes? Ele pode, diante 1, 2, 10 encarnações, redimir. Daniel Rosa de Assis diz o seguinte: Décio, ao retornarmos ao mundo dos espíritos, há um critério para atuarmos em tarefas do bem, de relevância, com acesso de merecimento? O nosso amigo Daniel Rosas está em Goiânia. Veja bem, na verdade, Daniel, quando nós morremos, que é diferente de desencarnar, morrer é a cessação dos órgãos físicos. Desencarnar quando o perispírito sai da carne. Nós não melhoramos um item sequer. Muitas vezes nós tínhamos... Silvana, boa noite, e em seu nome eu cumprimento essas dezenas de pessoas que chegaram. Nós não melhoramos uma vírgula sequer. Se você é um traidor, se você é um déspota, se você faz isso ou aquilo de ruim que nada agrega ao seu próximo, você naturalmente no mundo espiritual assim também o será. Assim também o será. Mas Deus, a espiritualidade, né, na sua bondade suprema e magnânima, vai te dar a oportunidade de você regenerar-se, né? Então veja o que nós falamos: arrependeu, em função do arrependimento você expia, porque há concomitantemente um sofrimento, e você vai reparar esse sofrimento, ou seja, regenerar. Aí, na visão da religião dogmática, você foi salvo. Você cometeu o pecado, errou o alvo, cometeu alguma coisa ruim para o próximo, e no momento em que você repara, você já está no céu, né? Que é um estado consciencial, você está feliz. Disse também, os espíritos superiores, um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é o acreditarem ainda vivos, podendo esta ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e a perplexidade da vida. Nós temos nesse mesmo livro 66 casos, e Kardec colocou casos
espíritos impuros, espíritos imperfeitos, espíritos medianamente felizes, espíritos infelizes. Então, Kardec, através da mediunidade que o assistia, ele pôde interrogar esses espíritos e fala-se lá no próprio livro dos médiuns. Tem muitos casos que o espírito, por ser ruim, o espírito, por navegar junto ao vício, distante das virtudes, ele fica dezenas, décadas, centenas, pode ficar até milhares de anos junto ao seu corpo, vendo aquele corpo definhar, vendo aquele corpo ser comido pelos vermes. Inicialmente vai as roupas, o caixão, a parte física, até ficar os cabelos propriamente dito, e o espírito, através do perispírito, fica vinculado àquele corpo, ô Daniel. Então, e muitas vezes até fica vinculado aos seus bens físicos. Aí você, não, eu estou naquela casa, naquela chácara, naquela fazenda, naquele veículo que eu não queria que passasse. Por isso que Jesus disse, e disse de forma contundente: o seu tesouro está aonde o seu pensamento estiver. Não devemos vincular a esses bens materiais, disse Jesus. Deve-se vincular aos bens espirituais, aqueles que a ferrugem ou a ferrugem não corrói e nem o cupim come e nem o ladrão rouba. Porque esses outros que você não pode levar, nada vale. O dinheiro, a materialidade é muito importante para te dar um conforto material, e nós estamos em um mundo material, e da matéria precisamos, evidentemente, mas quanto mais formos desprendidos da matéria, mais rapidamente o nosso espírito fica vinculado ao corpo físico. Só para se ter uma dimensão, numa das obras de André Luiz, que eu não sei reportar agora, falava-se quando o soldado romano estava perto de André Luiz, e André Luiz disse: executa a sua ordem. Não, mas eu não vou fazer. Faz o que você veio para fazer, porque senão você será penalizado pelo seu superior hierárquico. E ele levantou a espada, dissipou-se na nuca de Saulo. Aliás, Paulo de Tarso, já tinha havido a conversão, e antes mesmo da cabeça cair ao solo, ele já sabia da morte, já tinha consciência, como vários outros espíritos. Samson está nesse próprio livro. Samson, com 8 horas, ele sentiu uma perturbação, mas com 8 horas já estava totalmente cônscio de que estava morto, estava no plano espiritual. E ele pediu para que Kardec e os amigos o evocasse no féretro. E foi feito assim, antes de 24 horas, que o corpo ficou velando. Kardec dirigiu com 2 ou 3 médicos, com alguns amigos lá, ao féretro, e pediu para que as pessoas saíssem e fizeram essa evocação. Para o criminoso, a presença incessante das vítimas das circunstâncias do seu crime é um suplício cruel. Veja bem, meus irmãos, veja bem o que ocorre. Ocorre que você, um suicida, você pulou porventura de um penhasco, você sente caindo constantemente desse penhasco, você jogou por debaixo de um carro ou deu um tiro na cabeça
Você vai sentir suas vísceras esmagada pelo trem ou pelo aquele objeto que causou o estraçalhamento do seu corpo, ou pela bala que dissipou sua cabeça. Você tem aquela impressão constante. É aquilo que no Velho Testamento fala, o fogo que queima e não destrói, né? É um sofrimento. Porque aqui, meus irmãos, no plano terra, tá a Ângela Rogério aí, a Carol Souza, eu quero, digamos que eu tenho alguma coisa contra as mesmas. Se eu não externar, se eu não verbalizar, o que ocorre? Elas não ficarão sabendo. Ficarão sabendo só quando eu verbalizo. O fato de eu desencarnar, de eu morrer, o que vai ocorrer? Os espíritos superior ao décio, eles, como comunicam, e nós comunicamos, o espírito comunica por pensamento, eles terão e saberão tudo que o décio faz, o que você está fazendo. Isso aí é uma dor muito constrangedora. Eu fiz isso ou aquilo com determinada pessoa, no entanto, o meu segredo é como se fosse uma casa de vidro. Você é visto. Vinícius Salles faz a seguinte colocação: tem umas lições e pode ter sido dito por eles, ou meu inconsciente. Agora sentir-se só em estado vibratório de saída do corpo à noite. Muito bem, Vinícius. Faça isso e, sobretudo, há espíritos bons, espíritos ruins, mas ouça a sua consciência. Leva, e quando você sente dúvidas, conversa com pessoas que têm uma vivência mediúnica, uma vivência espiritual mais do que você. Não que ela vai ter aquela chave, a orientação em absoluto, mas você, em conversando e levando ao crivo da racionalidade da sua razão, você vai efetivamente ser orientado, sobretudo pelo seu anjo de guarda, e as coisas vai ocorrer conforme você pretende. Muito bem. Sequência, pois. Espíritos há mergulhados em densas trevas, outros se encontram em absoluto insulamento no espaço, atormentados pela ignorância da própria posição, como da sorte que os aguarda. Os mais culpados padecem de tortura, por mais pungente, por não lhe entrever um termo, né? Então, ele não acredita, ele não sabe. Enquanto ele não arrepender-se, olha, eu preciso melhorar, isso aqui não vai me levar a nada. E hoje ou amanhã, daqui 10, 15, 20 anos, ele vai perceber que a sua melhora advém através do seu arrependimento inicial. E aí, naturalmente, é aquilo que nós falávamos. A espiritualidade, através de Clarence e da equipe que eu acompanhava, chamava André Luiz, vamos. E alguns próximos a André Luiz, aqueles que assistiram o filme, podem, inclusive, lembrar que pessoas estavam próximo a André Luiz. Eu posso ir? O senhor me leva? Essa comissão me leva? O que falava? Clarence falava? Vamos. Mas a pessoa ainda estava, a pessoa não, o espírito ainda estava encilhado, agarrado, né? Como se fosse um verme no próprio intestino ou no próprio lugar do seu habitat. Não queria sair. Não queria sair. Para o orgulhoso, relegado às classes inferiores, é suplício ver dele colocados, cheio de glória e bem-estar, os que na terra despreza. Então,
A verdade, a rigor, muitas vezes há obsessão. Por que há obsessão? Porque o espírito obsessor, ele quer obstacular ou quer dificultar a nossa própria evolução. O fato de nós não evoluirmos e ficarmos patinando o carro, ficarmos aqui por mais tempo com ele, ele vai se comprazer mais. De que forma isso, Décio? Por exemplo, eu, digamos que sou um fumante inveterado. Eu tenho o vício do tabagismo. No momento em que eu coloco o cigarro na boca, aspiro a fumaça, trago, levando-a aos pulmões e o sangue da nicotina recebendo e sofrendo aquele pequeno torpor, o espírito fluidicamente vampiriza esses fluidos e sente prazer. Então o fato de eu ser um viciado em qualquer área, eu tenho espíritos que me obsidiam, que sentem prazer, que se regozijam em fluidicamente aspirar esses fluidos negativos. Muito bem. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-se no presente. Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. Então vejam, os senhores, de que se eu não reparar a falta, eu fico, como dissemos anteriormente, sofrendo. Ficamos onde? No inferno. Não no inferno físico, no inferno consciencial, neste umbral. E umbral são mundos paralelos. A ciência já provou que existem mundos paralelos. Umbral são mundos paralelos. Aqui mesmo tem vários mundos. Estado consciencial. No momento em que eu sou ruim, no momento que eu penso de forma ruim, no momento em que eu afasto das leis divinas, eu vou ser infeliz, ou estou sendo infeliz, e agrego, como um imã, eu puxo para perto de mim. Nós puxamos para perto de nós, atraímos espírito do mesmo diapasão, do mesmo viés, com as mesmas tendências, meus irmãos? Isso sim. Provou, viu, Vinícius? A ciência já provou de fato, e a ciência provou que a fé cura. De que forma, Décio, a ciência provou que a fé cura? Há diversas universidades, sobretudo universidades dos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Na USP, isso foi feito, comandado por professor Dr. Sérgio. Aquelas pessoas, tinham um grupo de ateus, um grupo que orava, e essas pessoas que tinham fé, oravam, recebiam palestra, tinham a oportunidade de interagir com pessoas religiosas, eram mais imunes, às doenças. Isso é provado cientificamente. É provado cientificamente. Então, o homem com religião, o homem que acredita na imortalidade da alma, ele tem mais defesas. Kati On diz o seguinte: uma pessoa que viva no Tibete não tem a realidade de uma pessoa em Nova York. Só aí, mundos paralelos. Muito embora não tenha realidade, todavia, Kati,
nós não podemos afirmar que eles são pessoas menos evoluídas, né? Pode, e com certeza há, dentro do próprio aborígene, pessoas muito evoluídas, ou talvez muito mais do que nós, está nascendo naquele mundo, está nascendo, digamos, junto aos silvícolas, para reparar um ato que ele mesmo pediu, um orgulho, uma desídia, alguma coisa que efetivamente lá vai contribuir para ele aparar aquelas arestas. Às vezes, diz Zéu Pinheiro, é tão difícil aparar essas arestas do orgulho, do ciúme e outras chagas da alma. Tem momento que damos passos largos na evolução, mas daí vem uma situação adversa e pronto. Justo, Iseu. Mas como nós temos uma vida infinita pela frente, não há morte para a alma propriamente dito, uma vírgulazinha, um ponto que você evolui nesse processo reencarnatório, é grande diante a eternidade. Porque a eternidade, nós como somos perecíveis, perfectíveis sim, mas perecíveis, não temos ainda a dimensão do que é a eternidade. Então um pouquinho é muito diante da eternidade. Muito bem. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Veja bem, há poucos instantes, o nosso irmão, que eu não me recordo agora, perguntou: Décio, morreu o espírito na pátria espiritual, fica melhor? Então você veja que a situação do espírito nada melhora na pátria espiritual. Não é outra senão aquilo que, de uma certa forma, aqui ele cultivou, né? De uma certa forma que ele cultivou. Subordinadas ao arrependimento e reparação, dependentes da vontade humana, as penas, por temporária, constituem concomitantemente castigo e remédio auxiliares à cura do mal. Ora, quantas vezes, e aqui nós falávamos, né? Quantas e quantas vezes a gente, na nossa pequenez avaliativa, nossa pequenez, no nosso pequenino entendimento, a gente diz: ó meu Senhor, meu bom Deus, por que isso está ocorrendo justamente comigo aqui agora? Por que isso está ocorrendo com meu filho? Porque essa doença, depois de eu fazer isso e aquilo, ela não se dissipa, é pertinaz, é contundente. Ora, muitas vezes ou quase sempre, nós que solicitamos, nós que pedimos para resgatar algum débito dessa ou de outra existência, né, meus irmãos? Dessa ou de outra existência. Eu não falo vida, porquanto vida temos só uma. Fomos criados simples e ignorantes, como princípio inteligente, depreendemos e passamos pelos diversos reinos. Carmen Paz Barreto diz o seguinte: meu pai era ateu. Ele teve 2 infartos numa mesma semana. Ficou com 1/3 do coração, mas fé na vida fez com que vivesse quase 20 anos. E veja bem, Carmen, tem muitos ateus, tem pessoas que não acreditam em Deus e em Jesus, e são mais puras, eu diria assim, são mais espíritas do que o próprio espírita propriamente dito. Faz o quê? Faz a caridade, tem um bom senso, né? Então, pelo fato de aquele cidadão num determinado tempo em que vive, ser ateu e não acreditar, amanhã ou depois vai vir, né, o conhecimento. Ele passou por uma provação aqui e com certeza houve evolução e em outro processo.
Neto diz o seguinte: até que ponto a fé entra no espiritismo tendo em vista que a doutrina espírita é baseada na experimentação? E justamente, ô Neto, que a doutrina espírita diz que fé verdadeira é aquela que pode encarar, né, a razão em qualquer época da história. E por isso que o espiritismo é bom. Fora da caridade não há salvação. Ainda bem que não falaram os imortais, né? Essa frase até de Paulo. Se falasse fora do espiritismo não há salvação, eu mesmo não estaria dentro do espiritismo, e eu tenho certeza. Por quê? Porque o espiritismo pede para você levar ao senso da razão, perquirir, perscrutar, ir atrás. E diz o seguinte: o discípulo de Paulo de Tarso, Erasto, disse que você deve rejeitar 10 verdades, olha que não é 9, deve rejeitar 10 verdades do que acreditar numa mentira. Porquanto, em você acreditando nessa mentira, você pode passar lá a terceira vez que você, em alguma situação ou meio, é líder, e as pessoas, de uma certa forma, fazer-se prosélito da sua ideia, do seu comportamento. Deus disse: não daria prova maior de amor às suas criaturas, criando-as infalíveis e, por conseguinte, isenta dos vícios inerentes à perfeição. Para tanto, fora preciso que ele criasse seres perfeitos, nada mais tendo a adquirir, quer em conhecimento, quer em moralidade. Ora, gente, então, na verdade, Deus não criou seres perfeitos. Deus não criou seres, né, que não tinha nada a melhorar. Certas pessoas dizem, e são aquelas né, ortodoxas que... Não, por que Deus faz a pessoa sofrer? Se ele tem livre-arbítrio, ele não deveria sofrer. O Décio, Deus deveria ter o criado perfeito, puro, né? Já perfeito. Onde estaria o mérito da sua evolução? Então, Deus, em sua bondade infinita, Ele criou-nos simples e de forma linear e ignorante. E começamos no reino, a estagiar no reino mineral, né? Administrando os elétrons que giram em torno do próprio núcleo. Posteriormente, junto ao vegetal, recebemos do fluxo divino, recebemos a vida, né? Recebemos a vida, caminhamos mais um pouco para o animal, aonde o instinto foi nos dado para receber o selo da inteligência nominal e amanhã a dádiva do angelical. Então, Leon Denis, poeticamente, ele disse o seguinte: o homem dorme no mineral, agita no vegetal, acorda no animal para receber o selo da inteligência nominal. Então, nós fomos criados, pela que assim deduz, nós não fomos criados perfeitos. Nós não fomos criados um melhor do que o outro. Fomos criados lá como princípio inteligente e passamos por esses reinos. Porque se não fosse assim, se fosse como essas doutrinas dogmáticas dizem, seria uma injustiça. Como que cria você altamente qualificado, nascendo lá no Palácio de Buckingham, e eu nascendo numa favela, filha de uma mãe adética, de um pai que cometeu assassínio e está na prisão? Seria muita injustiça, né?
E mais uma justiça ainda seria se esse Deus bondoso, dadivoso, nos criasse na hora do nascimento. E a nossa tela última, em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se, nos grandes princípios, naqueles 3 princípios, que seria o salvar-se, o arrepender do mal cometido, o expiar, porque você arrependeu-se, e a regeneração, que vai resgatar aquele mal cometido. Deixa eu ver. Lucas Aleixo diz o seguinte: tudo o que acontece tem uma razão para acontecer. Fé para aceitar o que não podemos mudar e força para que mudemos aquilo que não está ao nosso alcance. Que maravilha! Diante disso, e dentro do que o nosso Lucas Aleixo diz, eu digo que nascemos na família correta, estamos no momento adequado, temos a esposa, o pai, a mãe, o filho, o companheiro ou a companheira correta, aquilo que efetivamente pedimos. Mas para aí, Décio, eu estou sofrendo, ela não me ajuda, parece que é um freio de mão, ela está me levando e me direcionando sempre ao mal proceder, mas tudo isso tem um devido acontecimento. Acontece porque nós, no plano errático, no plano espiritual, assim idealizamos. Meus irmãos encarnados, mais uma vez eu agradeço. Antes, porém, fazemos uma pequena prece onde vamos solicitar a fluidificação da água constante do copo. Ó meu Senhor, meu bom Deus, e todos os espíritos que deram sustentação a essa sala de estudo, os bons e amoráveis espíritos, fluidifique essa água constante deste copo, magnetiza, colocando os bálsamos necessários para reparar os nossos males físicos e, sobretudo, os espirituais, porque somos sabedores que um espírito ou perispírito estando adoecido, isso passa ao corpo físico. Se você não pegou a água, não tem problema. Pega a posterior, eleva o pensamento, roga a Jesus, roga ao seu anjo de guarda, roga ao seu espírito protetor que coloque os remédios que efetivamente você necessita, ou aquela pessoa para a qual você vai dar a água necessita. Beba com fé, beba com muita paz, com certeza de que a boa espiritualidade vai atuar, e eu tenho plena certeza que dentro do seu merecimento, dentro daquilo que precisamos, e a divina providência o sabe, essas doenças, sobretudo as espirituais, serão dissipadas, sanadas, extirpadas, ou seja, tirada pela raiz. Beba com fé. Muito bem, meus irmãos. Então, a gente sente-se feliz, agradece a todos que estão aqui, convidando para que esteja conosco na próxima segunda-feira, e que Deus, na sua infinita bondade, Jesus, nosso Pai, nosso amigo e coordenador, o Consolador prometido, que é o Espiritismo e que ficará conosco até os finais dos tempos, naturalmente aí o próprio Jesus está falando que não é um espírito que ficará conosco, mas a doutrina espírita, o Consolador prometido, que é a nossa doutrina, que nos dá a orientação séria, a orientação direta, a orientação certa. Um abraço, um beijo um abraço de várias voltas. Costumo dizer que amo a doutrina espírita e, sobretudo, amo cada um de vocês que aqui estão. Abraço sincero, muita paz.